Só um pouquinho. Aí, começou. A Fernanda também entrou. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde. Miriam entrou, conseguiu, boa tarde. Nós estamos hoje com um grupo de pesquisa participantes, assim, bastante eclético. Temos pessoas aqui de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, a Elaine aí de Minas, né, Elaine? Estamos com as meninas daqui, a Larissa de São Paulo, quem mais aqui? Não quero esquecer de ninguém, as meninas do HU, né, do grupo de segmento, mestrandas, enfim, professores. Muito bom tê-los todos aqui. Queria agradecer também, né, a participação do professor Rodrigo, da Gabriele, da professora Fernanda, nessa apresentação de hoje. Nós vamos estar gravando, porque nós vamos alimentar, né, Rodrigo, nosso YouTube com as nossas reuniões, para dar visibilidade ao nosso trabalho também. Então, hoje nós pensamos em conversar um pouco sobre a construção de protocolos de cuidado. Então, nós vamos ter uma participação do professor Rodrigo, depois da Gabriela, né, e da professora Fernanda. Muito bem? Isso. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Podemos começar? Sim, podemos, uhum. Então, gostaria de cumprimentar todos aí, os professores, os alunos, né? O pessoal que está na prática, né? Obrigado por parar um pouquinho para poder nos ouvir, né? Queria cumprimentar em especial a Gabriela, né? A professora Fernanda também, que são minhas colegas nessa fala. E quando a gente recebeu o convite, né, a gente ficou pensando, como que a gente vai começar a falar de protocolos de cuidado, e também automaticamente precisava falar de pesquisa associada a tudo isso, porque, né, é um grupo de pesquisa, né, então aí a gente ficou pensando um pouco, e a gente preparou algumas coisinhas para a gente pensar, né, são reflexões. Vou contar com o apoio da Gabriela, ela vai colocar a nossa apresentação, né, aqui, e ela vai conduzir aí, à medida que eu for falando, ela vai passar os slides até chegar na apresentação dela. Gabi, pode passar. E aí, né, então, diante desse tema que foi proposto, a gente sempre se pergunta, né, como iniciar a construção de um protocolo, seja ele de cuidados ou até mesmo de pesquisa, né? Então, assim, dando essa resposta, a gente vai ter que sempre fazer, né, uma busca na literatura, uma revisão. Então, não tem como eu começar nenhuma discussão, né, sobre um assunto, seja ele de um cuidado, seja ele de uma pesquisa, se eu não mergulhar no universo daquele objeto, né, do que se já tem produzido com relação àquilo que eu pretendo implementar na clínica, aquilo que eu pretendo pesquisar, né? Então, assim, e aí, principalmente, onde está essas evidências? Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente, né, enquanto aluno, a gente quer evidências nacionais, né? Ler um artigo em português é muito mais fácil que ler em inglês, né? E aí, só que, né, isso limita. Mas será que não tem mesmo esse estudo para que eu possa realmente me aprofundar, ou ele não está publicado em português? Aí tem uma grande diferença. Então, sempre as nossas buscas, elas têm que buscar as melhores evidências no âmbito internacional. E por que buscar evidência científica, né? O que nos permite tudo isso, né? Permite sustentar a nossa hipótese. Então, nunca a gente vai partir do princípio do empirismo, né? Ah, eu acho, né? Então, eu acho não. Onde que você está respaldado, né? Então, parte desse princípio de sustentar uma hipótese, uma ideia, desvendar um conceito de ideia, se aprimorar a respeito dos objetos de pesquisa, né? Ampliar a nossa visão, né? Será que já não tem nada publicado com relação a isso? Por que você quer pesquisar determinado assunto, né? Por que você quer implementar tal prática, né? Comparar os resultados, fazer interpretações e até mesmo construir conclusões. Então, quando a gente pensa num protocolo, a gente vai ter como ponto de partida a realização de uma revisão. E aí nós temos que a prática clínica baseada em evidências tem sido definida como uso consciente
explícito e criterioso dos melhores estudos disponíveis para a tomada de decisão dos cuidados em saúde. Nós temos que tomar cuidado, porque não quer dizer que está publicado, né, que nós temos que aceitar. Nós temos sempre que ler um artigo, né, tentando entender esse universo do pesquisador, tentando ver o que eles queriam provar e até mesmo ver se não existe um viés nesse estudo, né? Então, assim, quando a gente vai pensar em pesquisa, em cuidados, a gente tem que ver de onde está vindo essas referências, né? Essas referências é de um grupo consolidado de pesquisa, né? Está publicado até mesmo num bom periódico, né? Então, cada vez mais a gente tem falado no âmbito das publicações, as revistas predatórias, né? Vocês, enquanto alunos aí, devem ter percebido uma crescente envio de e-mails de revista, procurando os nossos TCCs, né? Trabalhinhos que a gente apresentou em algum evento, chamando a gente para publicar. Nossa, quer dizer que o meu trabalho é bom? Nossa, pode até ser que o trabalho é bom, mas tem um grande interesse da revista em cobrar um preço pequeno e publicar aquilo, né? E aí a gente tem uma publicação, mas é numa revista que não tem muito um fator de disseminar o conhecimento, muitas das vezes o capital que está embutido, né? Então, nós temos que pensar na confiabilidade, né, do material que a gente vai consultar para a gente poder preparar os nossos protocolos. Pode passar, Gabi. E aí, falando um pouquinho dos tipos de revisão, né, nós temos alguns tipos, né? Então, nós temos aí a revisão narrativa, né, e depois nós temos a revisão bibliográfica sistemática. Dentro da revisão bibliográfica sistemática, nós temos 4 tipos aí de revisões, né? Segundo esse referencial de Botelho. Nós temos aí a meta-análise, a revisão sistemática, a revisão qualitativa e a revisão integrativa. A minha intenção na fala de hoje, né, é falar um pouquinho para vocês dessas revisões, né, de como começar aí essas revisões, o que a gente deve se atentar, e depois passar para a Gabriela no sentido da questão dos protocolos, principalmente assistenciais, até mesmo de pesquisa. Então, por que fazer uma revisão da literatura, né? Então, essa é a nossa primeira pergunta. A revisão da literatura, ela permite, né, uma busca ampliada do que se tem na literatura a respeito, né? Nos permite realizar uma avaliação crítica do que se tem produzido, nos permite fazer uma síntese das evidências disponíveis, do tema investigado, né? Um estudo atual, né? Quando eu fui para Portugal, muito se falava na questão do estado da arte, né? Então, essa revisão da literatura, ela busca fazer esse mapeamento, né, das intervenções que estão realizando, dos protocolos já existentes, né, das medidas efetivas na assistência à saúde, e principalmente também ver aquilo que já tem produzido e aquilo que ainda falta, né? Então, assim, a gente consegue identificar as lacunas, né? E aí é a partir dessas lacunas que nós vamos pensar outras pesquisas, né? Então, que a gente tem discutido? Por exemplo, essa semana eu chamei uma das alunas que está aqui presente para a gente falar um pouquinho sobre um protocolo de validação de brinquedo terapêutico. E aí a questão era, por que quis você fazer um protocolo de brinquedo terapêutico para punção venosa, se já existia um outro protocolo, né? E aí, mediante tudo aquilo que a aluna trouxe, a gente construiu, né? Deixou mais claro a questão da importância de construir o nosso protocolo, né? Então, porque o outro protocolo não era aplicável, não era adaptado. Então, cada vez mais a gente tem que ver o que se tem publicado na literatura e, a partir das lacunas, criar o nosso interesse de pesquisa, né? Então, quando a gente faz um estudo de revisão, a gente consegue sintetizar no mesmo documento várias ideias e tirar as nossas conclusões. Pode passar, Gabi. E aí, falando da revisão narrativa, né? Então, assim, como que é feita ela, né?
A revisão narrativa é aquela que a gente faz no nosso TCC, principalmente ali, quando a gente chama de introdução, né? Então, lógico que a gente tem que definir muito bem a diferença de introdução e de revisão narrativa, né? Mas, passado aí o que é introdução, que eu não vou abordar agora, mas a revisão narrativa, ela vai esclarecer os conceitos, né, que você vai abordar ao longo do seu trabalho, ela vai esclarecer o leitor. Qual que é a grande diferença? Né? Ela vai ser oriunda da ideia do pesquisador, da ideia de quem está escrevendo, né? Ela tem que ser cada vez mais respaldada em boas evidências também, mas ela não segue uma ordem, né? A ordem é de interesse do pesquisador. Olha, eu quero citar a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, ele vai lá, pega o referencial da Sociedade Brasileira, ele alinhava com o referencial da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Ele vai construindo um pensamento, né? Então, isso acaba sendo muito... Eu gosto muito de ler uma revisão narrativa, mas acaba sendo muito da criatividade do pesquisador, da pessoa que está produzindo, em descrever o estado da arte, o ponto de vista teórico e contextual, né, que se tem sobre o assunto, e acaba sendo uma interpretação muito do ponto de vista de quem está produzindo. Pode passar. E depois a gente entra no material das revisões sistemáticas aí, né, que já são investigações que ela reúne estudos relevantes na área, a partir de uma questão, né, a partir da visita nas bases de dados, utilizando descritores, né, no sentido, assim, da gente conseguir mapear. Quando o próprio nome já fala, a revisão sistemática, né, as revisões sistemáticas como um todo, ela tem um processo metodológico, né, então, os alunos de mestrado, eles devem cada vez mais, para executar as pesquisas, realizarem, né, aí uma boa revisão da literatura, principalmente de forma sistemática. Quem, né, provavelmente foi entrar no mestrado também vai realizar, o pessoal que está nos TCCs também deve sempre fazer essa busca sistematizada, né? Por quê? Porque ele nos permite encontrar as melhores evidências, né? E a partir dessas melhores evidências é que nós tiramos as nossas conclusões, né? Por isso que nos faz ciência. Pode passar, Gabi. E aí a gente tem todos os passos, né? A gente brinca que a revisão, ela tem quase uma receita de bolo, né? Então a gente tem a formulação da pergunta, né? A localização dos estudos, a análise crítica, né, desses estudos, né, será que o título do estudo, até mesmo resumo, a partir dele, eu consigo responder minha pergunta, né? E aí, então, a gente vai realizar a nossa coleta de dados, vai fazer uma análise, eu brinco que a análise acaba sendo até a profissão repórter do meu artigo, né? Quem é, como vive, como foi feito, onde foi feito, quem são os pesquisadores, qual que era a teoria que estava por trás desse artigo, quais são os principais resultados, né, e quais são as implicações para a prática. A análise e interpretação desses dados, ela vai me gerar um produto, né, que acaba sendo a síntese do conhecimento desse material lido, né? Então, é a partir daqui que eu vou ter o meu resultado para eu pensar em um protocolo. Pode passar, Gabi. E aí nós temos como a cereja do bolo das revisões, né, a meta-análise. Por que é a cereja do bolo? Porque é uma revisão que envolve principalmente testes matemáticos, né? Esses testes matemáticos, eles vão ser feitos principalmente a partir de revisões muito bem detalhadas, né, de estudos, né? De estudos muito bem detalhados, com resultados significativos, né? Principalmente considerando a população que o estudo foi feito. Então, a partir da análise de vários estudos, né? Somando o que foi encontrado, né? A gente vai criar uma medida que seria de risco relativo e de razão de chance.
Então, por que ela acaba sendo os estudos de revisão com maior impacto? Porque, assim, primeiro começa para a seleção. Selecionar os estudos que vão fazer parte de uma meta-análise acaba sendo uma tarefa bem difícil e criteriosa. Fora isso, né, eu tenho que fazer um desdobramento muito significativo, muito importante, né, muito minucioso do meu manuscrito, para que eu possa depois compará-los e estabelecer essas medidas, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma meta-análise, nós temos aí um resultado muito importante, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem que buscar a realização desse tipo de estudo, nos aprofundarmos, né? Porque isso cada vez mais dá peso. Quando a gente for olhar lá depois no nível de evidência, a gente vai ver que a meta-análise ela está lá no topo da pirâmide como uma das altas evidências, né? E tem hora que a gente desmerece fazer um estudo de revisão, né? Então, assim, a gente fala, nossa, no meu mestrado eu vou fazer uma meta-análise. Aí, nossa, mas então você vai ficar dentro de uma sala o tempo todo lendo artigos? Sim, eu vou ficar o tempo todo lendo artigos em busca da melhor evidência para que você possa trabalhar, meu amigo. Então, quando a gente pensa, talvez a gente acha que para fazer uma pesquisa eu vou precisar ir para o campo e eu quero que o meu campo seja distante, né? Parece que quanto mais perrengue eu passo, melhor é a minha pesquisa. Mas não é assim que a gente olha para o rigor, né, metodológico e de peso. Depois nós temos também a revisão sistemática, né? Que aí ela é bem pautada em estratégias científicas que permite a gente encontrar muito bem, né, esses artigos, né, e depois realizar a sua síntese. A revisão sistemática, então, ela é bem, assim, ela é bem minuciosa, todas elas são minuciosas, mas a revisão sistemática, ela não está muito... ela vai nortear, ela vai buscar todos os tipos de estudos da área, né, assim, então... Por exemplo, eu posso ter numa revisão sistemática estudos qualitativos, estudos quantitativos, estudos de abordagem mista, enquanto que essa questão do método vai ser muito definida na meta-análise. Na revisão sistemática, né, eu vou fazer um mapeamento sistemático de tudo aquilo que tem produzido na literatura, com vários métodos de pesquisa durante certo período de tempo, né? Então, isso acaba me dando aí uma amplitude muito grande, né? Pode passar, Gabi. Cada vez mais, aí a gente tinha, quando a gente vai olhar para a pesquisa qualitativa, por um certo tempo, a pesquisa qualitativa ficava, assim, quase que desmerecida, né? Por quê? Porque, assim, a pesquisa qualitativa, ela trabalha com outro olhar, né? Que é a questão da subjetividade do sujeito, né? E aí a gente ficava muito triste porque colocava todo mundo junto nessas pesquisas e a pesquisa qualitativa sempre com uma baixa evidência, né? E cada vez mais, então, a gente tem tentado separar isso. Então, hoje em dia, a gente já realiza revisão só de estudos qualitativos, né? Que a gente tenta perceber qual que foi a ideia dos pesquisadores, chegar num consenso e até mesmo criar algum conceito, né? Então, isso é muito importante. Para nós ainda, cada vez mais, existem algumas ideias que emergem para construtos ainda que são imensuráveis, né? Por exemplo, saudade. Saudade é um construto. Cada um que eu vou perguntar aqui o que é saudade vai falar que saudade é uma coisa, né? E aí, será que a gente não poderia fazer uma revisão qualitativa para ver o que a maioria dos autores aí definem e trazem como saudade? E a partir daí a gente trabalhar? É uma ideia. Pode passar, Gabi? E aí depois nós temos, né, também a revisão integrativa, né? Que é a revisão integrativa, principalmente diferente da sistemática, ela vai incluir tudo aquilo que se tem produzido, né, na área. Por quê? Muitas das vezes a gente só quer artigo científico, né?
Mas será que para o meu assunto que eu estou trabalhando, eu também não vou ter que olhar para outros elementos, para, por exemplo, para cartas ao editor, né, manuais do ministério, né? Será que eu não vou poder, então, não tem uma política pública que norteia, né? Vamos pensar na questão da humanização. Lógico que nós temos vários artigos que trabalham a questão da humanização em saúde. Mas será que não é interessante eu consultar também o que traz o Ministério da Saúde sobre humanização, a Organização Mundial de Saúde? Então, aqui o pesquisador ele vai ter que, né, talvez optar. Eu vou fazer uma revisão integrativa, eu vou fazer uma revisão sistemática. Nossa, eu estudei demais com a professora Angélica, eu vou fazer uma meta-análise. Que ótimo! Eu vou fazer uma análise, uma revisão qualitativa. Não existe uma revisão que seja melhor ou pior, né? Lógico que a meta-análise, ela está como cereja do bolo, mas todas as revisões, desde que tenha um método, elas são muito importantes. Pode passar. E aí, né, então, quando a gente fala de revisão, a gente sempre vai frisar, né, como estava aquela flecha lá no começo, nas etapas. Então, a gente sempre vai ter que fazer uma identificação muito bem feita, né? Essa identificação, como que eu vou chegar nos meus artigos, então, professor? Então, isso começa estabelecendo uma pergunta, né? Mas, então tá, eu vou ter uma pergunta e a partir da pergunta eu vou buscar os meus artigos. Só que, né, não só na enfermagem, mas em pesquisa em saúde, cada vez mais a gente precisa de método. Pensando em método, essa pergunta também vai seguir um método. Então, a gente tem algumas mnemônicas que a gente vai falar mais à frente que vão ajudar a gente a construir essa pergunta, né? Então, assim, essa pergunta vai ter que ter alguns elementos de acordo com aquilo que você vai querer pesquisar. Feito isso, então, a gente vai ter que pensar quais as bases de dados que eu vou pesquisar, onde que eu vou pesquisar isso, né? Então, cada vez mais, a gente tem buscado bases que tenham um peso muito grande, como a Web of Science, né, que tem aí uma amplitude a nível internacional, né? Então, a gente cada vez mais, e até bases específicas, como a Sinarral também, que trabalha mais artigos de revisão. Feito isso, então, a gente vai estabelecer os nossos critérios, né? Quais os artigos que vão que vai ser interessante eu fazer a leitura. Então, a gente vai ser artigo só da língua portuguesa? Nossa, mas aí reduz demais. Não seria importante ler artigos de língua inglesa? Então, a gente vai estabelecer os critérios de inclusão e exclusão. Nós vamos aí, então, aplicar esses critérios, fazer uma pré-seleção na terceira fase, né? Que é realmente ver se as bases não têm artigos repetidos, né? Se o artigo realmente responde, né, a minha pergunta estabelecida. Feito isso, eu vou chegar no quantitativo final, né? O que é o grande problema? Talvez a gente comece com 80 mil artigos, né, que veio. E aí a gente vai afunilando, a gente chega em 20, em 15, né? Por quê? Porque a gente vai como se fosse peneirando esses artigos. Mediante aí a achar o meu N final, a gente vai ter que fazer a profissão repórter, né, dos meus artigos, fazer uma entrevista com o artigo, muito bem feita, no sentido de encontrar aí aquilo que realmente eu estou procurando, fazer essa análise, essa interpretação, e aí eu tenho os meus resultados. E a partir do meu resultado que eu vou dar sequência à minha construção do meu protocolo. Pode passar, Gabi. Aqui, então, eu trago, por exemplo, alguns exemplos de base de dados, né? Então, a gente tem a BDENF, Sinarral, ERIC, JCR, Lilacs, Medline, Scopus, Web of Science, né? E aí nós também temos divisões, né? Nós temos os portais, né? Que são os periódicos CAPES, a PubMed, nós temos bibliotecas,
diretórios de revista como Cielo, plataformas como Ebesco. Então, isso você vai contar para mim. Onde é que você vai procurar? Ah, vou fazer só apenas no Cielo? Mas será que não fica muito reduzido a sua pesquisa? Eu poderia perguntar para a Ivy. A Ivy, nossa, professor, muito bem. Talvez se eu colocar mais umas 3 ou 4 bases de dados, eu vou ampliar minha pesquisa. Lógico que corre o risco de vir artigos repetidos, mas também amplia as chances de você pegar um artigo que não estava em determinada base. E aí, quando a gente for analisar esses artigos, a gente tem que olhar muito na questão do método, né? E aí olhar principalmente como que os pesquisadores trabalharam esse método, né? Então, a Gabi vai falar um pouco dessa questão do método, do peso do método da pesquisa, né? E isso vai ser um preditivo, né? Então, quando a gente olha para estudos de bancada, quando a gente olha para estudos experimentais, né? Qual que é a força disso, né? Então, quando a gente olha para um ensaio clínico randomizado, um estudo de corte, um relato de caso, né? Opinião de especialista. Então, quando a gente olha para essa pirâmide aqui, que ela tem 7 níveis de evidência, a gente vê que a opinião de especialista está lá embaixo, né? Então, assim, tá vendo que não adianta ser o professor Rodrigo que entende de simulação falar, ele precisa provar, né? Porque quando eu dou minha opinião, eu sou só um especialista da área. Aí a gente tem que olhar principalmente para os estudos, né? Que estudo que ele fez? Será que ele fez um estudo clínico randomizado? Então, isso já teria um nível de evidência maior, o nível 2. Existem vários conceitos de nível de evidência, tá bom? Pode passar, Gabi. Aqui é outro também, né? E aí, só para elucidar aqui, nós temos a revisão sistemática lá como a cereja do bolo, uma evidência número 1, né? Então, a gente pensar que, então, que fazer revisão é cada vez mais importante e ela tem grande chance de publicação, né? E aí, depois disso tudo, né? Porque a gente tem a nossa intenção não é só ficar falando aqui, mas é também fazer desse espaço um espaço de troca, né, entre nós todos que estamos aqui. Agora sim, né, eu fiz a minha revisão, eu fui lá, cheguei no meu resultado final, eu tenho um produto, eu vou saber discutir mais sobre laser terapia, por exemplo, eu posso sim construir o meu protocolo, né, meu protocolo de pesquisa, meu protocolo assistencial. E agora eu vou passar a bola para a Gabi. Isso mesmo. Só liguei o meu microfone aqui. Então, boa tarde. Vou dar continuidade, né, nesta construção do saber em relação à elaboração de protocolos. Então, tudo parte de uma avaliação do que está escrito. Então, por isso que o Rodrigo explicou tudo sobre uma revisão da literatura. Então, a elaboração de um protocolo, tanto de pesquisa quanto assistencial, ele parte pelo estado atual do conhecimento, né? Nós, quando vamos pensar em um protocolo assistencial, tem que ser baseado em evidência, uma prática baseada em evidência. Então, quando nós elaboramos esses protocolos, tanto assistenciais, né, que são os de cuidado, quanto de uma pesquisa científica, ambos os protocolos são para conduzir as decisões, tanto na assistência dos profissionais que estão ali em uma área, né, assistencial, quanto nas ações de pesquisa do grupo de pesquisa, né? Então, quando a gente faz pesquisa com um grupo maior, os pesquisadores têm que estar alinhados, bem como os profissionais também que estão dentro da prática assistencial também têm que estar alinhados, né, para dar continuidade. Por isso que existem os protocolos, né, para padronização do cuidado. E quando nós falamos dessa padronização do cuidado, nós estamos falando de atividades que vão ajudar, vão esclarecer situações específicas da prática ou de uma pesquisa científica.
Então, quando nós falamos de elaboração de um protocolo de cuidado assistencial, primeira coisa que a gente tem que pensar, ele vai ser aplicado por qual situação? Por que que teve a motivação de uma construção deste protocolo? Automaticamente a gente já tem um tema. Vou dar um exemplo, né? Um pouco mais específico da minha área. É um protocolo sobre cuidado de feridas. Tá, mas esse é um protocolo muito geral. Diferente de um protocolo em que eu intitulo, tem um tema de cuidados do paciente com uma úlcera venosa. Entende? Então, todos têm que estar, ter clareza da situação em que aquele protocolo será aplicado. Então, a partir disso, né, existem algumas etapas que a gente tem que seguir para a criação de um protocolo. A primeira delas é a gente ter clareza dessa situação em que vai ser desenvolvido o protocolo. Vai criar-se um grupo, né, tanto assistencial, por exemplo, quem trabalha no HU, pode-se criar um grupo de profissionais que vão ter o objetivo de desenvolver um protocolo e implementar aquele protocolo. Eu falo elaborar e implementar, tá? Dentro desse protocolo, a proposta dele vai atingir vários objetivos. Então, por exemplo, da úlcera venosa, diminuir os riscos de amputação, né? Orientar os profissionais quanto ao manejo correto. Então, isso tudo é para padronizar e facilitar a condução das atividades assistenciais, né? Então, o público-alvo, a gente já sabe, são pessoas com úlceras venosas. Tem que deixar muito claro os protocolos, quais são os critérios que vão ser estabelecidos para que aquele protocolo seja aplicado. Então, no caso do protocolo de úlcera venosa, aplicado especificamente para o paciente que tem uma úlcera venosa. Então, são pacientes adultos, não são pacientes pediátricos, diferente também de outros protocolos que a gente vai direcionar, ou é a população adulta, ou a população de criança, ou o protocolo vai ser direcionado para as duas populações. E aí tudo parte, né, da busca da evidência. Então, por isso que o professor Rodrigo trouxe tudo isso primeiro, porque tudo vai partir da evidência. Então, a gente tem que fazer primeiro uma revisão da literatura. A partir dessa revisão da literatura, nós vamos ter o conhecimento científico, o estado atual daquele tema, e até para que a gente possa aplicar de uma forma confiável, como ele trouxe na primeira abordagem. Pensando em toda essa elaboração, nós temos que estabelecer também os recursos físicos e materiais que nós vamos utilizar no nosso protocolo. Esse aqui, especificamente, que eu estou falando, é o protocolo de cuidado. Então, nós vamos usar instrumentos, nós vamos usar algum produto nesse protocolo. Vou dar um exemplo. Protocolo para prevenção de lesão por pressão. Nós temos que utilizar instrumentos, que são as escalas de avaliação de risco. Então, tem que estar estabelecido no nosso protocolo quando utilizar essa escala, né? Por exemplo, o próprio hospital universitário já tem desenvolvido alguns protocolos, inclusive o de prevenção e tratamento de lesão por pressão. Então, se usa qual escala para a criança, para o adulto, qual escala vai se utilizar. E dentro desse protocolo tem que estar muito claro quais são as atribuições de cada categoria profissional. O que o enfermeiro vai fazer, né? Dentro desse grupo assistencial, né? Então, dentro do hospital, por exemplo, é toda uma equipe multiprofissional. O que o fisioterapeuta, o que o nutricionista vai fazer, o que o médico vai fazer, tem que ter muito claro. E isso, para otimizar e ficar muito prático, operacionalizar esse protocolo, nós desenvolvemos fluxogramas. Então, os fluxogramas, eles vêm para operacionalizar tudo aquilo que foi orientado. Então, vou dar o exemplo da lesão por pressão, novamente. Então, lá tem toda a clareza de o que o nutricionista vai fazer, né? O que o médico vai fazer, o que o enfermeiro vai fazer, o que o técnico de enfermagem vai fazer. Então, a partir do momento que eu tenho tudo isso escrito, porque isso foi baseado em evidência, eu posso fazer um fluxograma para facilitar a operacionalização daquele protocolo. E antes disso tudo,
eu preciso, né, antes de implementar ele, eu preciso validar. E a validação desses protocolos, eles são feitos pelos próprios profissionais e pelos pacientes. Então, antes de colocar este protocolo em prática, então elaborar o protocolo é o mais fácil. Então, às vezes é um equívoco, né, achar que a gente faz um protocolo muito rápido e que a gente implementa muito rápido. Não, há um tempo, há uma validação primeiro, né? Pode durar até 90 dias para validar, porque os profissionais têm que validar em relação ao seu construto, se os profissionais todos estão entendendo a mesma frase, e os pacientes, que é quando você faz ali um teste piloto, vamos dizer assim, para avaliar se aquele protocolo ele foi muito bem desenhado para aquela situação. A partir do momento que eu tenha todas as minhas estratégias de implementação, como eu falei, 3 meses eu vou fazer esse teste numa população X, numa clínica X, né? Não preciso colocar num hospital todo, eu posso definir em uma clínica, né? Clínica médica, por exemplo. São as estratégias de implementação. A partir disso, eu vou verificar os resultados esperados por meio dos indicadores, né? Então, houve diminuição da lesão por pressão, por exemplo, ou os pacientes que estavam admitidos com uma lesão por pressão não evoluíram aquela lesão por pressão. Vou dar o exemplo dos bebês. Os bebês, né, pensando em um protocolo de cuidados e prevenção de lesões relacionadas à assistência à saúde, né, que é muito comum em bebê o desenvolvimento de dermatite associada à incontinência. Então, aquele bebê, diante daquele protocolo que a gente desenvolveu, ele não desenvolveu dentro de 7 dias, né, aquela lesão de pele, então a gente vai verificar por meio dos indicadores. A partir de um momento, né, que geralmente varia de 3 a 6 meses, é que a gente pode implementar, que é quando a gente fala que a gente vai institucionalizar, tá? Que é tornar ele comum, divulgar, capacitar, treinar todo mundo que vai utilizar o protocolo, por exemplo, esses 2 que eu citei. Então, aqui, por exemplo, no hospital universitário, existem vários protocolos, né? Inclusive alguns destinados à equipe multiprofissional, como, por exemplo, prevenção de queda, identificação do paciente, de cirurgia segura. Aqui também tem, né, da lesão por pressão que eu falei para vocês. Então, protocolos são documentos oficiais que são para direcionar situações específicas. Então, por exemplo, aqui, em relação à medicação. Diferente de POP, que é procedimento, tá? Agora, pensando na construção de um protocolo de pesquisa, não difere muito, tá? O que nós vamos ter em mente em relação ao protocolo de pesquisa é que quando a gente for elaborar o protocolo de pesquisa, nós temos que elaborar o projeto de pesquisa, né? Então, o projeto de pesquisa, ele faz parte da elaboração deste protocolo. Então, é como se eu vou dar um exemplo. O protocolo de pesquisa é como se fosse a coleta de dados. O protocolo de pesquisa, ele está inserido dentro dos procedimentos metodológicos. Vou exemplificar para vocês. Dentro de um ensaio clínico, randomizado, controlado, existe um protocolo de pesquisa. Quando que aquele paciente vai ser admitido para pesquisa, quando ele vai ser avaliado para ser legível, existe um protocolo. Quem que vai fazer a primeira abordagem? Depois que fez a primeira abordagem, quem vai aplicar o termo de consentimento? A partir da aplicação do termo de consentimento, que momento que vai iniciar as intervenções, como que vai ser iniciadas as intervenções, onde vai ser iniciado e vai ser acompanhado por quanto tempo. Esse é um protocolo, né? Então, por isso que eu mesma, né, para não ter confusão, eu trato o protocolo de pesquisa, principalmente dessas pesquisas clínicas, dentro de um descritivo de procedimentos metodológicos, tá? Mas, para elaborar todo um protocolo de pesquisa, eu preciso ter um grupo de pesquisadores, saber, né, a característica de cada pesquisador para poder fazer
ou sua contribuição durante a pesquisa. Vou dar um exemplo. Estou numa pesquisa com pacientes que apresentam lesões de extremidade inferior. Dentro do meu grupo de pesquisa tem aluno, tem professores e tem profissionais do hospital. Eu não posso colocar o aluno, por exemplo, para fazer a intervenção da terapia compressiva, porque é só para enfermeiros, entende? Então, é muito importante estar alinhado dentro do protocolo cada intervenção, cada atividade que um grupo de pesquisadores, cada pessoa, atividades que cada um pode realizar. Tá? Então, a gente também tem que saber a natureza da pesquisa, eu expliquei agora de um ensaio clínico, mas pode ser um estudo, por exemplo, metodológico, que foi a minha experiência que eu tive durante o meu mestrado. Eu fiz um estudo metodológico para validação, né, para avaliação de algumas características e propriedades psicométricas de uma escala, em que eu tive vários pesquisadores e cada um tinha sua atividade. Era para avaliar a confiabilidade, então um seria um par, o outro seria o outro par, era para aplicar uma vez a escala, um que iria aplicar todas as vezes. Então, dentro do meu protocolo, eu desenvolvi cada atividade desses pesquisadores. Poderia ser um estudo transversal? Poderia. Então, a gente tem que saber a natureza da pesquisa para desenvolver esses protocolos, né? E sempre respeitando todos os procedimentos éticos. Então, esse nosso protocolo, ele vai passar para um comitê de ética, né? Se for um estudo experimental, né, com animais, vai passar pela comissão. Então, também para fazer estudos experimentais, tem que desenvolver um protocolo. Vou dar um exemplo: manejo da dor dos animais. Tem que estar escrito no protocolo, em caso de dor, como que você vai perceber a dor, como que você vai manejar a dor. E em caso de dor não controlada, o que você vai fazer, né? Isso tudo está dentro da elaboração, e a execução é a coleta de dados, é colocar em prática todo aquele protocolo. Se for um ensaio clínico, vou fazer a intervenção. Se for estudo transversal, vou fazer a minha coleta, né? Que seja lá em outros dados que precisa. Se for um estudo experimental, vou fazer o meu experimento, né? Dentro de um tempo específico, fazer a eutanásia dos animais depois de um tempo, tá? Para finalizar aqui, depois disso tudo, depois de toda a operacionalização do nosso protocolo, a gente pode apresentar o dado. Então, esse protocolo de pesquisa, ele pode ser apresentado em uma tese de doutorado, em uma dissertação de mestrado, num artigo, e esse protocolo de pesquisa, ele pode ser um protocolo inicial para desenvolvimento de um protocolo de cuidado. Na verdade, todos os protocolos de pesquisa, né, nós temos o objetivo de desenvolver e verificar para poder aplicar na nossa prática, né? E não é diferente, existe também um momento em que a gente vai fazer a avaliação deste protocolo, que é o piloto, para depois, então, a gente colocar em prática, ou uma intervenção, ou experimento, qualquer outra aplicação do protocolo. Então, aqui eu coloquei alguns modelos, né, de um fluxograma, porque da mesma forma que a gente pode fazer um fluxograma no protocolo de cuidado, a gente também faz em protocolos de pesquisa, que é para orientar toda essa operacionalização, né? Seja ele de uma pesquisa ou do cuidado. Neste caso aqui, é de uma pesquisa, é um delineamento experimental, né? Que vai acontecer em 21 dias, né? O protocolo é esse, em que há um primeiro momento em que vai ser confeccionada uma lesão. Depois da confecção da lesão, vai ter todo o tratamento dessa lesão nos animais. Depois vai acontecer um momento de eutanásia e depois vai acontecer também, no final do experimento, um outro momento de eutanásia com qual objetivo? Porque esse objetivo é para avaliar algumas
questões, como, por exemplo, a avaliação do tamanho da ferida, avaliação de outras características microscópicas, né, como o crescimento de colágeno, né? Então, há, durante o meu protocolo, momentos diferentes, por isso que existe a construção do protocolo. Aqui é um outro protocolo, esse aqui já é um protocolo metodológico, que foi o que eu desenvolvi durante o meu mestrado, né? Então, no meu protocolo, eu tive que colocar que houve um período de treinamento dos pesquisadores, para todo mundo estar calibrado. Isso também acontece dentro do protocolo de cuidado, onde nós vamos ter que treinar primeiro, né? Apresentar para um grupo menor para depois expandir e institucionalizar o protocolo, né? Depois de treinar, fazer o convite dos enfermeiros quando se fala em protocolo de pesquisa, e depois nós vamos ter que verificar os pacientes em potencial. Então, este protocolo nada mais é que a descrição dos procedimentos metodológicos da pesquisa. Aqui também, né, continuação deste desenvolvimento do protocolo, mais especificamente com a atividade prática da pesquisa, né, que era o cuidado com a ferida. Então, primeiramente, os enfermeiros vão ter que avaliar o exudato, depois vai ter que limpar a ferida, vai ter que mensurar a área, vai ter que fazer o decalque da ferida e, por fim, vai ter que fazer o registro fotográfico. Então, o protocolo ele vem para padronizar as atividades, seja em pesquisa, seja em assistência, e tornar isso mais seguro. No caso da pesquisa, evitar vieses, e no caso do cuidado, tornar a assistência segura. Aqui é o último exemplo, né, que foi um ensaio clínico, em que também, né, desenvolvemos um protocolo, né, quando eu morava ainda em Goiânia. Então, primeiro, a identificação dos pacientes, onde vão estar esses pacientes, né? Vão estar nos centros especializados de feridas. Vamos atender os critérios de inclusão, se eles atenderem, eles vão tornar elegíveis para depois ser convidados para a pesquisa. E aí, como que vai ser o acompanhamento desses pacientes? Para que todos os pesquisadores, todo mundo do grupo estejam alinhados. Então, vai ter uma avaliação, depois vai ter uma avaliação diária, vai ter uma avaliação semanal, mensal, e vai ser acompanhado durante os 6 meses com os mesmas atividades, né? Isso tudo para mostrar para vocês que, tanto no protocolo de pesquisa, quanto no protocolo assistencial, tem que ter uma elaboração e tem que ter clareza de todas essas atividades que as pessoas envolvidas vão realizar, tá bom? Agora a gente vai finalizar com um pouquinho de discussão que a Fernanda vai fazer sobre pesquisas do grupo de pesquisa aqui, utilizando protocolos, principalmente protocolos de intervenção. Então, boa tarde a todos vocês, mais uma vez, né? Agradecer o Rodrigo, a Gabriela, né, pela importante explanação e trouxe tantos conhecimentos e esclarecimentos para todos nós, né? Pensando até que nós estamos aí num grupo bem heterogêneo, um grupo né, que a maioria aí dos participantes são alunos de iniciação científica, alunos do mestrado, então são considerações muito importantes para todo mundo do grupo, né? Então, pensando nisso, trago um pouquinho de alguns protocolos que nós temos desenvolvido e algumas pesquisas, na verdade, que têm envolvido esses protocolos, e depois também vamos avançando, vou até convidar outros professores para falar um pouquinho, mas bem breve, sobre essas pesquisas. Enfim, um protocolo que nós desenvolvimos, que foi em 2017, na verdade, por meio de um TCC de uma aluna, que é o que o professor Rodrigo mencionou, que foi sobre o brinquedo terapêutico, né, instrucional para a punção venosa de crianças, né? Na verdade, foi um movimento que nós fizemos em 2017, acho que a enfermeira Larissa, que agora é, né, mestre aqui pelo grupo, na ocasião, acho que ela estava por aqui,
também sentiu necessidade, né, para as crianças. Naquele momento, a gente tinha a enfermaria, né, o ambulatório de oncologia pediátrica, hoje já não tem mais, mas naquele momento nós pensamos em implementar esse protocolo lá. E aí, então, a aluna fez todo esse processo que o professor Rodrigo fez e que a Gabriela comentou sobre a revisão da literatura e a construção desse protocolo. Num segundo momento, a Luciana, que também a vi por aqui, ela fez a validação desse protocolo, né, com juízes, né, fez todo o rigor da validação, e em seguida nós fizemos a aplicação. Então, foi feito um treinamento de pesquisadores, e aí eles aplicaram com algumas crianças esse protocolo para ver se de fato ele tinha uma aplicabilidade. E agora, né, nesse ano, então o próprio hospital, eles nos solicitou para que houvesse a implementação desse protocolo, né? Então, nós estamos nessa fase de implementação, onde está sendo treinado o grupo de alunos e passado, né, por todos os trâmites de publicação desse protocolo no hospital, e posteriormente, né, daqui 3 meses e 6 meses, nós vamos fazer avaliações desses profissionais sobre a implementação desse protocolo. Então, na verdade, as várias etapas dele surgiram pesquisas, né, que foi desde a construção e agora outra pesquisa que vai ser a avaliação. Então, isso foi algo que associou muito a pesquisa à prática dentro do hospital, né, algo muito interessante. Um segundo momento, que aí é junto com a Gabriela, né, que ela nos trouxe, junto com a Renata e a Roberta, também foi advindo de um problema da prática, né, discutido entre nós, onde as enfermeiras nos colocaram as questões, né, das dermatites associadas à incontinência dos RNs na UTI neonatal, principalmente na U5, né? Não é nem na UTI neonatal, né, Renata? É no setor, né, de intermediário, né, dessas crianças. E aí, então, a Gabriela nos deu essa ideia, então, de nós elaborarmos um protocolo pensando, então, na aplicação da laser terapia para nessas situações. Então, nesse momento, nós estamos na fase de construção, então, pensando aí na fase de revisão da literatura, né? Então, nós temos também envolvido a Lavínia, que é aluna de TCC, fazendo essa revisão da literatura, né? Montando o protocolo de revisão para começarmos a fazer o levantamento e, em segundo momento, construirmos o protocolo para depois dar seguimento a todas as etapas que a Gabriela pôs. Então, também são etapas importantes para que isso seja posto. Né? E um outro, né, projeto que também está em andamento, que tem envolvido as alunas de trabalho de conclusão de curso, que é a Beatriz, que eu vi também que ela estava por aí, e a Liz, né, e é junto com o professor Tiago, né, que faz pesquisa experimental lá na UCDB, que é onde nós fazemos a identificação de micro-organismos em brinquedos de crianças com câncer infantil durante a internação. Então, para que seja feito esse protocolo, né, essa pesquisa experimental, a gente também traçou um protocolo muito parecido com o que a Gabi trouxe, né, até dos dias, então, em que em cada momento precisa ser feito as quantidades e tudo que precisa ser extraído, né? Enquanto eles vão usar cada componente, e que para montar esse protocolo também passou uma revisão na literatura. O que trouxe, né, algumas questões diferentes da pesquisa de bancada é que o que nos indagou aqui tinham poucos trabalhos que lá no método, né, na publicação, eles mostravam passo a passo de como eles fizeram os achados desses micro-organismos, né? Então, é uma coisa que nós identificamos, né, ali, né, a Beatriz está fazendo pouco detalhamento disso. Então, nós fizemos muito tentativa e erro, né, Beatriz? Depois, né, se quiser me ajudar ali em alguma questão que você achar importante, mas algumas tentativas e erros. Vamos traçar por aqui, fazer esse caminho, porque não estava descrito
né, como esses outros estudos encontraram esses micro-organismos. Então, nós trilhamos o nosso protocolo, estamos seguindo, estamos com alguns resultados bem positivos, e posteriormente a gente traz aí os resultados para vocês. Mas, enfim, são 3 pesquisas, né, que envolvem esse movimento, desenvolvidas aqui pelo nosso grupo, né? E uma outra, né, pesquisa que eu deixo aí para o professor Rodrigo falar, que eu não estou, eu ajudo de vez em quando, né? Como eu brinco, dou algumas opiniões, que é o da Luciana, né? Que ele traz sobre simulação realística, né? E ontem estávamos em discussão em uma banca sobre a importância de termos alguns protocolos ou um rigor metodológico para a realização desse tipo de pesquisa, né? Então, porque às vezes a gente aplica a simulação, enfim, mas que não tem um rigor ou algo descrito, né? Então, se depois o Rodrigo quiser compartilhar também dessa importância em tipos de pesquisa de intervenção e até mesmo, né, alguns rigores metodológicos, né? A professora Maria Angélica também aplica, né, realiza pesquisas de intervenção com as famílias, e nele também, em alguns momentos, ela segue aí uma série de momentos e de intervenções que precisam ser feitas, né? Às vezes não com tanto passo a passo, rigor com todos, mas que existe também um modelo a ser seguido, que é um referencial teórico, né? Para que essa intervenção seja aplicada, né? Daí já é um pouco diferente, não chega a ser um protocolo, mas que existe um modelo de cuidado e algo a ser seguido. Então, eu acredito que, né, foi esse o movimento e a vontade da gente trazer essa temática para o nosso grupo é porque tem envolvido muito as nossas pesquisas de uma forma transversal. Acredito que eu tenho, né, para falar isso, acho que esse momento a gente já abre, né, para discussões, para falar, para comentar, né, até porque já estamos aí com 1 hora, né, de explanação, que foi o nosso combinado. Então, gostaria muito de deixar aí em aberto para que quem quisesse comentar, falar, ficasse à vontade. Primeiro, eu queria agradecer muito mesmo, foi muito rico, o Rodrigo, a Gabriela e você, Fernanda, ter trazido, né, para nós com tanta propriedade sobre essa temática. Fica um gostinho de quero mais, né, de discutir. Eu acho até que a gente pode depois estar abrindo um outro dia, Fernanda, para a gente estarmos realmente, assim, daí trabalhando um pouco mais a questão da prática, ou seja, as dificuldades que os alunos têm com isso, né, as dúvidas que eles têm para a construção de protocolos, porque, de fato, ficou muito didático a forma como vocês apresentaram. Então, está aberto para os nossos participantes. Então, o meu agradecimento especial para vocês, né, e está aberto para quem desejar fazer alguma pergunta. Eu só vou informar que eu tenho uma reunião daqui a pouco também, caso eu precise sair, a Fernanda continua conduzindo. Mas está aberto para perguntas. Enquanto vai aparecendo as perguntas, né, a professora Miriam já levantou a mão, eu só queria falar nessa questão da simulação que a professora Fernanda trouxe, é que hoje em dia muito se fala na questão de construção de cenários para simulação, né? E aí a gente vê que existe muita gente trabalhando com relação a cenários, existem muitos cenários já validados, publicados, né? E aí eu acho que, mas constantemente eu vejo que já está tendo choque de cenário. Então, assim, chega para, né, como meu nome aparece aí, como um possível avaliador, né, um possível juiz, né? Então as pessoas buscam no Lattes, aí aparece meu nome, então chega muito material para ser juiz desses cenários, com um rigor metodológico. E aí a gente vê que está tendo, por exemplo, cenário em parada cardiorrespiratória, já tem assim, trocentos cenários. E aí aí tem hora que eu já até aviso o pesquisador, tem um caderninho que eu já anoto, olha, eu acho que você precisa fazer uma busca na literatura, porque já tem esse cenário produzido, né? Lógico que difere, talvez, vai ser uma parada cardiorrespiratória, vai definir, por exemplo, vai ser no âmbito hospitalar, vai ser na atenção básica, mas e o desfecho, o atendimento, será que não é o mesmo?
Então, sempre fazer essa busca na literatura, ela vai te dar aí, né, um know-how para que você possa realmente pensar, será que aí não vale a pena, talvez, eu aplicar o cenário que o colega produziu? Então, cada vez mais, essa semana, viu, professora Miriam, eu vi vários materiais que a professora produziu com as suas alunas, né, numa fala da professora Fernanda. Eu falei, nossa, que bacana, né? Cada vez mais a gente tem que saber o que o colega faz para que a gente possa difundir, fazer pesquisa e utilizar desses materiais produzidos por nós, né? Então, eu achei bem bacana. Muito bom, Rodrigo. A questão do cenário é Oi. realmente interessante. A Miriam quer falar? Miriam, à vontade. É rapidinho, porque eu tenho uma outra reunião que está começando Eu e eu também. fiquei muito feliz, por isso eu fiz questão de participar desta programação. Gostei muito das apresentações, né, tanto do Rodrigo, da Gabriela, que eu não conhecia, e da Fernanda trazendo aí o que vocês estão colocando em prática. Muito bom, o grupo está crescendo, parabenizo a Angélica por esse esforço todo que Campo Grande tem feito nesse cenário aí de pesquisa, é importantíssimo. Eu só queria contar, né, rapidamente, que nós tivemos a oportunidade de orientar recentemente uma doutoranda do programa lá da Escola Paulista de Enfermagem sobre a construção, né, de um protocolo sobre a tomada de decisão da família em estar presente nos procedimentos invasivos e em reanimação cardiopulmonar, né, da criança, e é um protocolo para fomentar esta presença, para promover a presença da família, para estar com o seu ente querido nesse momento difícil de despedida, muitas vezes, num cenário de muito sofrimento. E para construirmos esse protocolo, nós fomos, como disse o Rodrigo, né, fazer uma revisão sistemática, né, de evidências qualitativas, porque é um tema, é um construto, enfim, que é muito difícil de ser mensurado, né, não temos essa pretensão, porque não se aplica. Então, acho que não é só porque é uma pesquisa qualitativa que ela não tenha o valor, como disse o Rodrigo, né, ela tem o seu valor, hoje, nós usamos a metodologia do JBI, do Jonah Briggs, né? E lá você tem todas as ferramentas para avaliar em profundidade e até trazer níveis de recomendação dessas evidências qualitativas que diferem daquelas medidas para os estudos de meta-análise quantitativa, né? Então, dando a força da evidência qualitativa. Eu achei extremamente bom que você trouxe esse cenário anterior, Rodrigo, que você explicou aquilo, para que as pessoas entendam que são perguntas diferentes, que exigem métodos diferentes, mas que têm o mesmo rigor e a mesma capacidade de produzir evidências de qualidade, né, de fortes recomendações. E nós nos baseamos também no referencial conceitual do modelo do cuidado centrado na família. Então, ele é um protocolo que ele respeita os 4 pressupostos centrais do cuidado centrado no paciente e família, mas que traz no seu bojo essas revisões sistemáticas dessas evidências para dar a força dele. E também, como disse a Gabriela, após toda essa etapa, né, de evidências, construiu-se, então, o protocolo, e fizemos a validação, né, com os especialistas, em que houve a necessidade de mudar alguns termos, de acertar alguns tópicos que estavam um pouquinho, né, complexos, e na sequência pudemos fazer uma análise semântica com a população-alvo, né, que também trouxe muitas colaborações para o protocolo. Agora, vamos aplicar a ciência da implementação, que vai ser uma outra etapa, né? Não basta construir o protocolo, preciso implementá-lo, auditá-lo,
para que realmente... Então, quando eu vejo a gente falando assim, eu penso, é um trabalho hercúleo. Nossa Senhora, fazer só a parte do JBI, seguir todos aqueles passos, né? Ainda bem que é um doutorado, sabe? Foi no meio da pandemia que deu tempo de sentar e ler bastante. Porque não se faz isso numa sentada, né? A gente tem uma urgência de transformar a prática, mas pelo achismo a gente não vai conseguir, a gente tem que provar isso, e para fazer tem que fazer bem feito. Então, não dá para banalizar a ciência, é isso que eu quero dizer, né? Ele é construído com base em conhecimento, em fortalecimento, em ciência. A defesa dela vai acontecer até dezembro, a gente vai estar todo mundo lá junto participando, e depois, né, numa sequência de pesquisa, ela segue em frente com a questão da implementação e dessa translação desse conhecimento. E eu acho que é isso aí que é o futuro, viu, gente? Não dá para a gente fazer pesquisa isolada, sozinho, sem produzir depois esse fruto de uma forma compartilhada. Então é isso, parabéns e vamos em frente, que nós temos muita coisa ainda para fazer nessa enfermagem. Obrigada, Angélica. Estou indo para outra reunião. Estou com outra aqui aberta, mas eu que agradeço, Miriam, pela sua participação sempre, pela parceria, sempre importante para nós, né, suas considerações, a gente só cresce porque a gente faz parceiros, né, faz parcerias importantes, sozinho a gente não chega a lugar nenhum, e você tem sido nossa parceira de tudo, então muito obrigada, também ao Rodrigo, à Fernanda, que também, com tanta maestria e compromisso, conduzem vários dos estudos do nosso grupo de pesquisa. Tá? Então, muito obrigada. A Lígia levantou a mão. Eu vou deixar com você, Fernanda, e eu quero já agradecer antecipadamente, que eu estou agora, a gente está com uma reunião do grupo da SOBEP, né, para o novo evento, mas agradecer mais uma vez pela participação de todos vocês no nosso grupo de pesquisa, e a gente encaminha convite para o próximo mês, tá? Então, Lígia. Lígia, acho que seu microfone está desligado. Lígia, seu microfone está desligado. Ligou? Ligou. Ligou? Pronto, agora ligou. Então, para variar, fazendo mil coisas aqui. Então, eu só queria aproveitar a aula para perguntar, porque eu estou com muita dificuldade para entender, nos protocolos assistenciais, a diferença mesmo de quando a gente fala de protocolo e de POP, né? Porque, assim, nossa, eu não sei se é só eu que sou confusa, mas eu confundo. Quando eu vejo, eu estou escrevendo um procedimento e não é um procedimento, aí outro dia o pessoal da segurança do paciente do HU até me disse, sabe? Não, você tem que escrever o protocolo, não é como se faz. E aí eu misturo ainda, não tem jeito. Aí eu queria aproveitar o professor Rodrigo e a Gabriela que está aí, tipo, para fazer, sabe, tipo, o resumo. Lígia, isso é isso é aquilo. Não sei Gabriela, quem... eu ia falar para a Gabriela, pode falar. Não sei quem quer começar, mas a Gabriela também tem um know-how muito grande, porque a Gabriela trabalhava com a fiscalização da prática, né, Lígia, da prática assistencial. E aí, muitas das vezes que é cobrado pelo Corém cadê o POP, né, e assim, até mesmo o protocolo. Eu vou falar pelo que eu tenho visto, né, então, assim, na verdade, o protocolo ele é mais amplo, né? O protocolo ele vai abranger tudo, ele vai falar. O POP acaba sendo passo a passo, por exemplo, da técnica, né? Eu vou falar para você, por exemplo, você vai fazer a questão um protocolo de acolhimento dentro do serviço de hemodiálise, em que vai ter, por exemplo, dentro do protocolo de acolhimento, a realização da punção, o POP de punção venosa, sabe? Então, assim, que, na verdade, o que a gente tem que fazer é, dentro do protocolo, direcionar, então, realizar punção venosa de acordo com o POP tal, né?
E aí você tem isso. Então, o protocolo, ele acaba sendo mais amplo, né? E o POP, ele vai ser aquele... a parte minuciosa que eu ensino aqui para os alunos de fundamentos, então, abra a seringa, né? Então, acaba sendo isso. Não sei, mas é o que eu tenho lido, que eu tenho visto, acho que a Gabi pode completar. Beleza, vou completar. Durante a minha experiência dentro da fiscalização, era a maior dúvida e o maior equívoco na elaboração e atendimento às notificações, porque dentro da fiscalização a gente tem a notificação para protocolo, a gente tem a notificação para normas e rotinas, a gente tem a notificação para POP e para outros documentos gerenciais, né? Então, Lígia, o que é o protocolo? O protocolo, ele diz respeito, por exemplo, a uma linha de cuidado específica, entendeu? E ele vai integrar as normas, as rotinas e os procedimentos que vocês fazem, que foi o que o professor Rodrigo explicou. Então, eu vou te dar um exemplo. Protocolo de cirurgia segura. É um protocolo. Só que dentro dessa cirurgia segura, dentro do protocolo lá vai falar bem assim, ó, lavar as mãos. Aí vai ter a seta, você pode colocar no fluxograma assim, ler POP 2. Lá, como lava as mãos, vai estar lá. Primeiro você lava o dorso da mão, vai passar o sabonete, água e água corrente o final, entendeu? Dentro do protocolo, você não escreve isso. O protocolo, ele é uma descrição de resolução de casos dentro de uma linha de cuidado, dentro de uma situação específica, como, por exemplo, dentro de uma cirurgia. Outro exemplo, administração de medicamento. Na administração de medicamento, eu não vou escrever lá que para intramuscular eu tenho que fazer isso, para endovenosa eu vou escrever isso. Mas dentro dessa linha de cuidado, que é a administração de um medicamento, o que eu tenho que fazer? Existe uma descrição. Para todos os tipos de medicamento, você tem que ter uma prescrição. Você tem que saber o horário certo, a via certa, entendeu? É nesse sentido. Então, o que para você diferenciar na sua cabecinha? Protocolos assistenciais, ele diz respeito a uma linha de cuidado específica, que ele vai relacionar as normas, as rotinas, os procedimentos de vocês. O procedimento, que é o POP, faz de conta que ele é a receita de bolo. Abre a panela, fecha a panela, bate 3 vezes no liquidificador, entendeu? É nesse sentido. Então, agora ficou claro para mim quando você fala assim, dentro do seu POP, dentro do seu protocolo, você vai relacionar o POP, né? Então, tipo, siga em tal né? Tipo, leia o POP tal, né? Dentro do protocolo vai ter isso, né? Agora ficou mais claro assim para mim. Vou dar o exemplo agora dentro da minha linha, da minha linha de pesquisa. Vamos pensar lá na Renata. A Renata tem feridas dos bebês, né? Mas ela quer prevenir as feridas. Então, ela vai ter um protocolo de prevenção de lesões relacionadas a relacionadas à assistência à saúde. Então, de forma geral, dentro do protocolo dela, ela vai ter a pele que é em risco, né? Ela vai colocar no protocolo dela o sabonete, de forma geral, o que tem que usar para prevenir. Aí, quando for falar em relação ao banho, para usar o sabonete, aí vai ter lá POP 2. Entendeu? Entendi, agora ficou claro para mim. Obrigada, gente. Eu falei que a gente vai envelhecendo, tem que ir acompanhando a enfermagem, né, dos novos. Meu Deus do céu. Há 22 anos atrás, gente, tinha nada disso. Ô, Lígia, mas não é um confundimento natural, como a Gabi traz, né? Então, assim, o que a gente vê lá no Porém é que o pessoal confunde muito, assim, né? E aí eles mandam, estou mandando os protocolos para avaliação. Aí eu vejo tudo POP. Entendi.
Então Então, tá bom, fico mais tranquila que não sou só eu. Porque eu falei, não, é uma coisa do eu falo estado para as inteiro. meninas da segurança do paciente, que elas querem que eu faça um protocolo de segurança do paciente na diálise peritoneal. E aí eu vou, discuto com elas, daí eu falei, calma, gente, vocês precisam ter paciência, porque, olha, eu quero acompanhar, não quero ser aqueles enfermeiros chatos, não, que falam, não vou fazer, porque isso na minha época não era assim. Eu disse, eu briguei tanto com as enfermeiras da minha Ó, vou época, te vou dar um falar muito. exemplo, Lígia. O que que você tem que colocar no seu protocolo? Quem que é o paciente? Quem que vai fazer? Se acontecer alguma coisa durante o procedimento, o que que vocês vão fazer? É isso que vai num protocolo, diferente do POP. O POP vai estar descrito o passo a passo da diálise, entendeu? Agora, no seu protocolo, você vai ter que colocar. O protocolo, por exemplo, ele é desenvolvido em 12, 15, 20 folhas, entendeu? Por isso que antes de desenvolver um protocolo, tem que ter a revisão da literatura. Inclusive, você faz uma breve introdução, entendeu? Porque você tem que pensar quem vai fazer, como vai fazer e em que ambiente vai fazer, para que também os riscos que vão ocorrer não, né, não aconteçam e saibam o que fazer, diferente de um POP. O POP ele é muito engessado, entendeu? Então, entenda que o protocolo ele é um direcionador. Vou dar um exemplo. Cheguei lá no seu setor, você não está lá. Aí eu falo, meu Deus, o que eu faço? Esse paciente durante a diálise teve isso. Aí eu tenho que olhar no protocolo. Uai, a Lígia escreveu que quando o paciente apresentar isso, é para eu chamar o médico. Eu ligo para o médico. É isso. Entendi. E aí, o que o médico vai fazer, tipo, numa parada, já é o POP. Isso, aí se apresentar a parada, ler o POP e tal. Entendi. Tá. Dentro dos protocolos, só aproveitando que a Gabi falou, dentro dos protocolos, Lígia, essa questão da utilização de fluxograma é muito bom. Tá. Então, por exemplo, quando você viu assim, ó, por exemplo, o paciente chegou na recepção, ele tá, por exemplo, é igual quando a gente faz lá na atenção básica, né? É o fluxo dele, né? Ele chegou, ele tá passando na UPA também, né? Quando vamos falar da UPA, que é o protocolo de Manchester que ele usa, né? Então, assim, dependendo da triagem clínica, ele vai seguir um fluxo, e aí você pode colocar isso, fazer de forma de fluxograma, que fica muito ilustrativo. Tá, entendi. Eu vou usar isso, então. Não pensei também no fluxograma, mas agora eu vou pensar em fazer um fluxograma que fica mais prático, né? O que tem que ver que tem uma seção do fluxograma, dica de milhões, entendeu? Todos os consensos são os protocolos, guidelines, eles têm fluxograma, entendeu? Entendi. É que talvez o fluxograma por si só talvez não dá certo, ele precisa ter um material de apoio, sabe? Porque assim, talvez, por exemplo, dentro daquele item, ele precisa prestar atenção na higienização, né? E aí, isso você pode discriminar isso, mas a questão do fluxograma, ele é bom que é uma consulta rápida. É que, na verdade, Rô, ele é o resumo, né? Ele vem tudo escrito e ele é o resumo. Foi o que eu mostrei para vocês, né? Que, por exemplo, quando eu coloco aqui para vocês, isso aqui veio o texto, aí eu escrevi isso aqui em meio de um esquema, foi quando eu escrevi isso aqui, entendeu? Então, você pode fazer isso, Lígia, você pode escrever no corpo do texto, e aí depois, por exemplo, como está escrito anexo A, pode ser POP, entendeu? No caso de vocês, que é cuidado, isso aqui é uma pesquisa, mas é a mesma coisa, desenvolvimento do protocolo de pesquisa é a mesma coisa, desenvolvimento de um protocolo de cuidado. Aí vocês podem fazer em forma de esqueminha depois, entendeu? Rapidão. Pronto, acabou. Entendi. Agora ficou mais claro. A gente construiu um protocolo lá na ANEL sobre colostroterapia. E daí nós colocamos os objetivos, quem são os agentes da equipe multiprofissional que vão participar, qual que é a função de cada um, né? E tem o fluxograma também dentro do protocolo. E daí no protocolo a gente cita o POP em si, que é a aplicação do colostro em si, que é lá na bochechinha do neném e tudo. Se você quiser, eu posso te mandar. É um protocolo assim bem facinho,
que daí você pode usar de exemplo para a construção do seu. Ah, eu quero sim, Renata. Eu andei dando uma olhada nos que estão produzidos já que ficam lá no nosso sistema, mas ainda assim eu estava bem confusa, porque daí cada um faz de um jeito também, né? Mas eu vou olhar esse seu, sim, porque esse não, eu não vi, sinceramente. Esse ele não está ainda validado, ele está 1 ano já aguardando na fila para validação. Mas eu posso te mandar ele, tá? Deixa seu e-mail aí que eu te mando. Ah, entendi, por isso que não está lá, então. Ah, me manda sim, eu quero. Já me ajuda. Acho ótimo, né? Falar essas trocas, né? Importante do serviço, e até uma outra questão importante, né? Que depois a gente pode discutir é essa unificação, né? A gente teve ontem também, junto com os alunos, essa dúvida, né? Relacionada a isso. A gente você entra no POP do próprio hospital e você vê que cada um faz um jeito de protocolo. Então, tem essas diferenças e é importante a instituição estar em conjunto. Queria passar a palavra para a Elaine, também, né? Está sempre aqui, né? Está aqui como parceira do nosso grupo, como pesquisadora. Elaine, pode. Eu queria parabenizar primeiro pelas falas, porque foi muito esclarecedora, né? E aí eu queria, assim, realmente trocar uma ideia com vocês, em que sentido? Eu estou acompanhando um grupo de estágio supervisionado. E, assim, até levantar essa demanda hoje de algumas possíveis intervenções. Mas aí eu fiquei aqui pensando nessa discussão entre o protocolo, entre o POP, a questão do tempo. Na experiência de vocês, no caso, para a criação desse protocolo, não sei se uma das falas vocês falaram mais ou menos 90 dias, vocês conseguem ver, eu estou pedindo ajuda mesmo, vocês conseguem ver essa viabilidade, por exemplo, para um aluno de estágio supervisionado? Ele fica em torno de 4 meses no setor, né? E sempre eles verificam várias possibilidades, né, de construção, né, no caso, agora, ou de um protocolo, ou de um POP que seja, mas eu acredito que o POP seja, assim, mais prático, né? Então, eu fico imaginando na questão do protocolo, porque é um serviço, né, onde eles estão alocados, é uma instituição filantrópica, então, tem muito o que ser feito ainda, né? E aí, pela experiência de vocês, assim, eu queria ouvir vocês um pouquinho, porque eu fiquei pensando mais na viabilidade, se a gente conseguiria dar esse passo aqui, entendeu? Dani, fala um pouquinho, depois passo para a Gabi também, acho que a Gabi tem algumas experiências legais para trocar. Quanto ao tempo, eu vejo que a gente tem 2 fatores, né? É o próprio aluno ir nesse debruçar, né? E até ontem, quando nós preparávamos, né? Finalizando aí a preparação para hoje, nós discutimos um pouco isso, né? Porque às vezes o aluno ele vem com essa demanda e com essa ansiedade, e ele faz muito rápido, ele quer fazer a toque de caixa, e aí ele pega quase meio que um pronto, ou às vezes a gente vê, infelizmente, em alguns serviços, meio que isso, vai lá, copia e cola, sem ver qual, de fato, o que se tem no serviço, qual é esse fluxo, como isso é viável dentro daquela instituição. E aí isso demanda um pouco de tempo, né? Ele precisa desse cuidado, até o que a gente postou. Qual tem sido a minha experiência? É o que eu falei, eu comecei foi em 2017, mas aí eu fui dando continuidade com os alunos subsequentes. Então, eu tenho um aluno, não sei como funciona aí, mas às vezes a gente tem aqui um do primeiro semestre, um do segundo semestre. Então, o do primeiro começa, o segundo vai continuando para o outro ano, e isso a gente consegue um protocolo um pouco mais consolidado, ou até mesmo um POP, porque às vezes também vai para o hospital, e até como a Renata compartilhou, às vezes com 1 ano lá, esperando mesmo essa validação. Então, às vezes, esse tempo é muito relativo, eu penso em alguns momentos, varia de instituição para instituição, varia de qualidade no debruçar desse aluno, né? Porque em alguns momentos ele se envolve com outras questões, né? O aluno, vejo aqui, é o aluno do último ano, às vezes ele está envolvido com trabalho de conclusão de curso, com uma série de outras questões, e o debruçar fica um pouco mais frágil. Então, eu penso que, às vezes, se a gente ingesse, é 90 dias, mas depende, né? Depende, acho que, da qualidade. Eu acho que ele é possível,
mas a gente precisa pensar no debruçar e nas evidências científicas disso. Então, talvez uma dica para que realmente possamos fazer a diferença, né? Porque eu acho que mais do que isso, até como a Miriam traz, a gente vê as meninas, né, tanto da prática, as enfermeiras que participam daqui do grupo e fazem na prática, como alinhar tudo isso, né, em tempo, qualidade e processo. E como nós, da academia, podemos ajudar nesse sentido. Então, eu vejo que é nessa qualidade, nesse tempo, né, trazer esse movimento. Então, penso que seria algo nesse sentido. De repente, você não trabalha com um em 4 meses, mas você trabalha com vários, em vários momentos. Não sei, a Gabriela, se tem alguma outra experiência de tempo e quiser compartilhar. Eu concordo também com a Fer, mas, Elaine, sabe o que também dá para você fazer? No sentido assim, para elaborar o protocolo, vai demorar, não vai dar 120 dias, não. Porque tem o levantamento da evidência. De 30 a 180 dias é para você aplicar ele, para você validar ele num grupo menor. Então, o que vocês podem fazer como atividade? E aí foi o que a Fer falou, um grupo seu dá andamento, pegar uma intervenção e fazer uma revisão da literatura dela, ou fazer o diagnóstico. O diagnóstico da situação para a elaboração de protocolo é uma atividade, porque a primeira etapa para você desenvolver um protocolo, você tem que identificar qual é a situação que você quer aplicar aquele protocolo. Então, você tem que fazer o diagnóstico e levantar o tema, entendeu? Então, assim, e isso dá tempo, né? Então, diante da prática, eles colocam, e vocês podem publicar até um artigo científico de relato de experiência, relatar a experiência do diagnóstico para a elaboração de um protocolo. E aí a outra turma sua faz a outra etapa. Aí no final, talvez você consiga, durante um ano, aplicar aquele protocolo, entendeu? Não sei se você tem turmas no mesmo hospital, mas se for, faz igual a Fer sugeriu. Os seus alunos de estágio vão conseguir aplicar uma intervenção, isso é bacana, mas não dá tempo em 4 meses, porque senão vai ficar muito fraco. E aí eles aplicam e aí no outro, aí já acabou, entendeu? Aí deixa um filho lá e ninguém vai cuidar dele. Porque é algo que incomoda. Eles fazem o levantamento da situação e aí a ideia é a partilha. O aluno está lá, né, para aprender, mas também para partilhar, para ver se melhora as condições do serviço. Mas aí eu acredito, assim, foi ótimo ouvir vocês, porque eu estou pensando aqui na continuidade, e tem que ser um setor, porque às vezes eles mudam os setores, né? Tem que ser um setor que realmente sempre tem campo para aluno, porque aí talvez a gente consiga fazer isso de forma gradual e fechar, então, a questão do protocolo. Mas era isso que eu queria ouvir, porque, assim, ouvindo vocês, a gente começa a pensar, né, na nossa prática, o que a gente pode ajudar a melhorar aí, e é o caminho mesmo. Mas muito obrigada. E parabéns mais uma vez para vocês. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa, trazer alguma informação? Pode falar, Luciana. A respeito do que a Lígia trouxe, né, a semana passada a gente passou por esse conflito de protocolo IPOP, né, com a equipe da Fono, né, a gente estava discutindo, aí ela veio com a outra passar plantão, e chegou para mim, me fala, isso daqui é um protocolo, isso daqui é um POP. Aí eu olhei e falei assim, para mim é um POP. Aí ela, por quê? Eu falei, então, passo a passo, ó, da manobra que você vai fazer pro engasgo, então para mim é um POP. Ela falou assim, mas eu escrevi como protocolo. Eu falei, então, tá incompleto, né? Aí ela, o que eu preciso fazer? A gente sentou e conversou. Ela virou assim para mim, eu vou te dar esse trabalho. Eu falei, não me dê não, senão meu orientador me pega. Porque eu não tô lá para isso, né? Mas assim, as mesmas aflições, né, que a gente passa, eles também estavam passando nessa dúvida. E justamente eu perguntei, mas aqui na instituição, você já não tem protocolo IPOP? Ela falou assim, temos. Porém, quando eu enviei, me falaram que era um protocolo. Agora veio o retorno me falando que é um POP. E isso já demanda tempo. Isso ela falou que já tem quase 2 anos.
E agora eles estão tentando fazer novamente. Aí conversou com a equipe da segurança do paciente, tudo de novo as reuniões para tentar montar agora um protocolo. Aí, como foi as falas, né? E dentro do protocolo tem o POP, aí tem o fluxograma, aí nós sentamos para tentar explicar um pouquinho assim para ela. Ela saiu de lá com um pouco mais de entendimento nesse sentido e vai melhorar, né? Então, espero que dê certo nesse sentido. E quanto à fala da Elaine, eu passei por essa aflição enquanto acadêmica. Professora Fernanda, como que eu vou implementar esse negócio? Como que a gente vai implementar o protocolo? Até mesmo porque a gente precisa de parcerias lá dentro também, a gente precisa da equipe, a gente precisa dos enfermeiros, a gente precisa de um setor já alinhado com essa visão de a gente trabalhar, né, a implementação de um protocolo. Então, assim, aí foi onde a gente optou, nós vamos trabalhar a validação, aí um outro momento vem uma outra aluna que vai trabalhar a implementação, e agora está saindo do papel tudo isso. Então, eu vejo que essa constância de trabalhar com alunos de diversos níveis da graduação dá super certo, porque para a gente, eu pude entender, deu certo. Né? Mas assim, porque eu fiquei nessa aflição mesmo, a gente chega no serviço, a gente como acadêmico, a gente quer mudar uma situação, aí a gente traz, né, as aflições, tudo que a gente passa lá, a gente traz a problemática, a gente quer discutir com o orientador o que a gente poderia melhorar, né? Porque esse é o foco, é você trazer melhoria para aquele setor, né? Trazer uma resposta mediante a sociedade, mediante o hospital que está te abrindo espaço. Porém, a gente encontra as barreiras, né? As barreiras da instituição, as barreiras do tempo, né? Porque o tempo, no meu caso, não foi estágio supervisionado, eu passei só uma semana na clínica pediátrica. Então, para poder chegar assim, professora Fernanda, o que a gente vai discutir? Descobrir um TCC, descobrir uma pesquisa, descobrir tudo isso, aí eu vim e falei assim, não, realmente, o que a professora Fernanda fez nesse sentido, vamos dividir, eu achei que foi mais viável mesmo, até que eu não ia ter condições de fazer a implementação naquele momento. Muito bom. Rodrigo, quer finalizar? Não, só queria falar que essa questão de POP e de protocolo tem muito influência internacional. Eu trabalhei numa empresa que ela era muito alinhada, né, com o modelo francês. E lá, né, o que a gente chama de protocolo era o nosso POP, né? E aí, quando a técnica, ela chamava TEC, né, que era a técnica. Então, vai muito assim também dessa questão, né, de qual, por exemplo, qual órgão de acreditação também que eu estou utilizando, porque alguns órgãos de acreditação, eles já têm isso definido. E o nosso, por exemplo, então, o nosso órgão de acreditação lá, que era um órgão de acreditação que seguia o modelo francês, ele trazia como procedimento operacional padrão o POP e trazia a técnica. Então, aí era desse jeito, era o POP acabava sendo o nosso protocolo e aí tinha a técnica que dava respaldo. Então, são modelos, né? Vai depender muito de onde eu estou, o que eu estou seguindo, né? Na minha instituição. Então, quando as meninas falam a Renata troca com a Lígia, é importante porque vai criando um padrão, né? Se o HU ainda não tem, né? Vai criando um padrão e vai ficando bem legal, né? Considerando que já, né, a questão dos procedimentos, eles já têm publicado, está disponível, né? Muito bem, né? Acredito que já estamos aí estourando o nosso tempo, que nós destinamos, né, para a nossa reunião. A Angélica deixou aqui, né, registrado aqui, que nós temos um canal no YouTube, tá? Para quem ainda não sabe, ó, tô no momento blogueira agora. Nós temos nossas redes sociais, um canal no YouTube, enfim, para vocês, né, acessarem. Nós estamos com a ideia mesmo de mantermos, né, essas reuniões, né, o que nós gravamos disponíveis no YouTube. Então, teve muito aluno que precisou sair, ou alguns outros profissionais, quero assistir de novo, ou eu gostaria que meus alunos assistissem, né, essa discussão. Então, vai ficar disponibilizado no YouTube, tá? Para que vocês possam, né, disseminar esse conhecimento.
Também nós temos as redes sociais, onde nós publicamos sempre as nossas reuniões, né? Temos tentado seguir uma vez por mês, pelo menos um encontro, e eu tenho ficado muito feliz com a participação de todos vocês, né? Com que estamos crescendo, né? Como grupo, quanto pesquisadores, tem sido muito gostoso as nossas discussões, né? E em algum momento ela era presencial, com a pandemia ficamos no virtual, mas acredito que vamos manter virtual até por essa questão de gravar e por essa questão de conseguir abarcar aí tantas pessoas, né? Como, né, a gente tem aí a Beatriz, que está em outra cidade, Elaine, né, entre a Miriam, Iven, enfim, temos pessoas de vários locais do Brasil, isso tem sido muito bom, né? Pessoal do Sul, enfim. É isso, pessoal, agradeço imensamente, mais uma vez, Gabriela, Rodrigo, né, pelo aceite, por poder trazer tantas informações importantes e todos que contribuíram, estiveram aqui conosco. Um abraço a todos vocês, fiquem bem, e é isso. Angélica, então, tchau, voltou. Pensado aqui em 3 dias de evento, como sempre fizemos, né?